Estamos chegando à Hora do Nato Podcast. Se inscreva, curta e compartilhe. Nos siga no Instagram, @Hora do Nato Podcast. Hoje, com duas convidadas biomédicas. Vamos entender como é que funciona esse mundo, né? Mais uma vez com a doutora Ingrid. O sobrenome ela mesma vai dizer. Wakatoshi. E também, doutora Renata Marques. Bem-vindas. Obrigada, muito obrigada por convidar mais uma vez. Estou muito feliz. Sensacional. Hoje vamos falar muito de biomedicina, certo? A Ingrid já veio aqui. Nós vamos pincelar um pouco do seu currículo para relembrar quem assistiu a última entrevista e para quem não te conhece, conhecer um pouco mais agora. E na sequência você, tá bom? Tá ótimo. À vontade. Bom, eu já tô na área da estética da beleza há 10 anos, mais ou menos. Já fazendo 13 anos, mais ou menos, estou com 33, comecei com 20 anos. Então, na área da biomedicina, eu tô mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos 3 anos. E você, Renata? Bom, por onde começar essa minha longa história aí com a estética? Trabalhando com estética propriamente dita, já tem uns 9 anos também. Mas como biomédica também há uns 3, afinal, eu e a Ingrid nos conhecemos na faculdade. Fizemos a faculdade juntas e depois a especialização em biomedicina e estética juntas. Mas, primeiro de tudo, eu fiz a faculdade de estética e cosmética. Depois eu fiz a faculdade de biomedicina. Quando eu me formei, a gente fez a especialização. E hoje em dia eu trabalho como biomédica esteta, trabalho como professora na área de estética também, trabalho dando cursos na área de estética, então eu vivo e respiro estética. Fantástico. E tem alguém na família de vocês que já vinham nessa carreira ou na adolescência despertou um gatilho para poder seguir? No caso, a minha mãe, ela foi manicure quando era mais jovem. Então, ela era manicure, fazia unha e fazia cabelo. Hoje também ela trabalha com a estética, ela faz pós-cirúrgico. Então, minha mãe sempre na área da estética também. E desde nova, minha mãe sempre cuidou. Sempre se cuidou, sempre cuidava de mim quando eu era pequenininha. Filha, passa um creme. Filha, passa um protetor solar. Minha mãe sempre vaidosa, então foi passando isso pra mim. E no meu caso, eu fui a primeira da área da estética e arrastei minha irmã comigo. Arrastei minha irmã mais velha. Minha irmã é 12 anos mais velha que eu, e quando eu entrei na área da estética, ela complementou o meu trabalho fazendo coisas que eu não fazia. Então, ela começou na área de sobrancelha e depilação, e depois ela foi para a faculdade de estética, então hoje em dia nós trabalhamos juntas também. Fantástico. E para a galera entender, vocês começaram a fazer a faculdade, né? Porque o ramo da estética vem numa crescente fantástica, e a tendência é cada vez mais, né? Então tem esse período de investimento, tem esse período de muito estudo para se qualificar e sempre buscar qualificação, porque a cada dia eu imagino que é uma novidade. Sim, é novidade. Primeiro você tem que fazer a faculdade. Para quem quer entrar nessa área da estética, de invasivos mesmo, você tem que fazer primeiro a biomedicina, né? Tem as outras, pode fazer farmácia, enfim, mas você tem que fazer biomedicina e tem que fazer a pós em estética. É um ano, um ano e meio? Na pós, sim. Na pós, né? E aí você se especializa, depois tem os cursos que você faz, né? Se especializa em Botox, depois você se especializa em harmonização facial, depois você vai fazendo os cursos soltos. Mas precisa, sim, para poder trabalhar nessa área que a gente atua. Muito legal. Aí vocês estudaram, teve todo esse investimento, se formaram, né? Para a galera que quer começar a empreender e quer seguir esse caminho. Como que foi essa transição? Estou formada, agora eu preciso empreender. Então, na verdade, para mim foi um pouco diferente, porque, como eu falei antes, eu trabalhava como esteticista, mas eu enfrentava os desafios de eu não sabia me posicionar no mercado, então, pelo fato de eu não saber me posicionar, eu também não sabia cobrar. Por eu não saber cobrar, eu também não tinha um retorno financeiro. Então, durante muitos anos, eu fiquei na cabeça pensando que a área da estética ela era ingrata. E que ela era uma área ruim, que eu não ia ganhar dinheiro com isso. Então, eu fiquei uns 2 anos parada na área da estética, porque foi quando eu comecei a faculdade de biomedicina. Mas depois me caiu a ficha de que ela só vai ser ingrata se eu deixar ela ser ingrata comigo. E que essa questão de posicionamento só dependia de mim. Então, eu entrei na faculdade de biomedicina justamente pensando que, para quem não sabe, né, a biomedicina ela é uma área que tem mais de 30 áreas para você trabalhar, você se especializa em uma quando você sai da faculdade. E eu pensava assim, eu vou entrar em biomedicina, porque se no final eu ainda quiser continuar com estética, já estou na área, né? Mas se eu não quiser, eu vou para alguma das outras opções.
E aí, quando eu estava acabando a faculdade de biomedicina, eu decidi que realmente ia para estética, mas tendo um posicionamento mais firme, sabendo reconhecer meu valor. E aí foi quando tudo deslanchou. É porque essa questão do empreendedor de qualquer segmento, a primeira dificuldade é justamente precificar. Porque muitos tiram um parâmetro do vizinho. Pô, faz um cabelo, cobra 10, eu vou cobrar 10 também. Mas não sabe a demanda que ele já tem. Né? Vamos falar um pouco dessas. São 30 frentes que você falou aí? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Pode falar que ela tem memória melhor que eu, que tenho memória ruimzinha. Quando a gente falando da faculdade de biomedicina, existem várias áreas que a gente pode se especializar. Então, por exemplo, em análises clínicas, em banco de sangue, em hematologia, em infectologia, existem várias. A área em que você vai sair habilitado da faculdade é a área em que você faz o estágio. A maioria das pessoas fazem o estágio em análises clínicas, que acho que foi o que a gente saiu, foi o que análises você fez, clínicas. né? Foi o que fiz. Eu fiz em biologia molecular, foi a minha especialização, porque eu fiz iniciação científica na Unifesp, então eu saí habilitada em biologia molecular. Então, por conta disso, quando eu me formei na faculdade, na verdade, quando nós duas nos formamos, nós não estávamos habilitadas para trabalhar com estética. Então, as pessoas acham que para você ser biomédico esteta é só você fazer faculdade de biomedicina, mas não é assim. Você precisa ser especialista naquela área. Então, como nós não conseguimos ainda na faculdade pegar a especialização de estética, aí nós tivemos que fazer a pós em estética depois durante um ano para conseguir essa habilitação. Então, hoje em dia, eu e a Ingrid, nós temos 2 especializações. Eu como biomédica esteta e biologia molecular. E análises clínicas e biomédica esteta. Isso. Muito legal. E quando começaram, provavelmente foi a família que começou, certo? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Eu conversei com tatuadores que passaram aqui, o pessoal de loja, de vários segmentos. Grande maioria, quando se formou e começou a trabalhar, foi a família que foram os cobaias, entre aspas, né? Uhum. Não deu medo sair da teoria para a prática, pegar a pessoa, eu quero pôr um botox, por exemplo. A gente fica um pouquinho, na verdade, insegura, porque dá esse medo, que as pessoas acham que é uma coisa muito simples e não é uma coisa muito séria. Você aplicar o botox, que é a toxina botulínica, você fazer uma harmonização facial, você está lidando com vida, né? A gente é da área da saúde, então é complicado. As pessoas acham simples, mas não é algo delicado. Então você tem que estudar bastante, principalmente anatomia humana, você tem que dominar muito e nunca parar de estudar. Sempre tá estudando. Então, eu e a Rê, a gente... Amiga, peguei um curso, vamos assistir juntas. Então, a gente tá sempre atualizando. E a mais ainda que a Rê é professora, então, ela vai passando, amiga, veio tal técnica nova, olha, ela vai me passando. Legal. Então, essa troca é muito legal. Mas, sim, é algo muito sério, não é algo simples. E aqui, em questão dos pacientes, você falou de harmonização facial. Já pegaram algum caso da pessoa, entre aspas, passar do limite? Vocês entenderem que não vai ficar legal? E como falar? Eu não tenho esse problema, porque eu sou bem direta, eu sou muito sincera com os meus pacientes. Eu, às vezes, brinco que eu sou sincera até demais. Eu tenho que, às vezes, colocar um filtro. Porque eu falo muito que o paciente tem que saber ouvir o não. E que o profissional tem que também falar o não. Porque a gente vê muito a questão dos exageros e as questões também das intercorrências graves que a gente vê por aí, muito por conta de um simples não que poderia ser dito lá atrás. Tanto por conta do profissional dizer o não e por conta do paciente, que às vezes até escuta o não, mas vai buscando profissionais até encontrar o sim. Então eu não tenho problema em falar não. Eu falo para o paciente, não vou fazer, não vai ficar legal, não trabalho com isso, não concordo com isso. E quando foge da minha ética, da minha conduta, eu não me importo em falar não. A procura é maior por mulheres? Na verdade, na minha é um pouquinho mais as mulheres, os homens também, eles estão super vaidosos, né? Estão se cuidando bastante, mas também atendo homens, mas são mais mulheres do que homens. Também. Aí, por exemplo, quem for no seu atendimento vai encontrar o que lá? Por exemplo, a pessoa ela pode buscar por um botox, mas ela também encontra, lá que tem um lance da papada. Tem vários procedimentos. No meu consultório, eu trabalho tanto a harmonização facial como corporal. Então, redução de papada, consegue fazer a parte do queixinho, que é aumento, a mandíbula, você consegue mexer na parte da olheira para melhorar esse aspecto de cansaço, os lábios. Então, eu trabalho o corpo inteiro.
Como que funciona essa harmonização para o pessoal que é leigo e não conhece? A harmonização... Fez uma vez, não mexe nunca mais. Não, mexe sim. É feito com ácido hialurônico, né? Então, ele é compatível com o seu corpo. Então, dependendo do que a pessoa quer fazer, de dar a projeção no queixinho. Mas sabe o que é mais importante? Dentro do seu consultório, quando você está com o seu paciente. Foi o que a Renata falou, o não é muito importante. Os meus pacientes sabem disso. Então, quando você está dentro do consultório, eu falo... Você tem que ter aquela delicadeza de você saber o que o paciente ele quer. Porque muitas vezes ele vai no seu consultório procurando um certo procedimento, mas não é aquele procedimento que vai deixar ele feliz. Então, quando você tem esse feeling, essa delicadeza, esse manejo, você consegue ver o que ele precisa. E lógico que eu tenho o meu propósito de trabalho, eu sempre trabalho dentro do que eu acho que é o correto. Então, se fica muito exagerado, a gente passa pro, né? Olha, eu não faço, a gente deixa para as pessoas que fazem e tá tudo certo. Mas sempre tentando entender o que o paciente quer. A gente chama de psicólogo, né? Ali no meio da consulta. E é isso que é bacana. Isso, na nossa profissão, isso que é legal. Você consegue ali dentro ter o entendimento do que o paciente realmente precisa, às vezes, né? Eu acho que uma coisa é o que o paciente precisa e outra coisa é o que o paciente quer, muitas vezes. A análise do paciente, ela já começa a partir do momento que ele entra na porta da entrada. Então, naquele momento você já começa a observar as expressões que ele mais faz, o jeito de falar, como ele se movimenta, se ele tem um lado mais torto que outro, se você mexeria mais de um lado do que de outro. Você começa a observar tudo. Só de você observar, você consegue ver de que lado que a pessoa dorme. Então, a gente começa a pegar os mínimos detalhes. E algo que eu costumo fazer muito, principalmente quando é paciente que vem para gerenciamento do envelhecimento, eu dou um espelhinho na mão deles e eu pergunto o que te incomoda e como você gostaria que ficasse. E às vezes tem paciente que pega assim, levanta o rosto de um jeito e fala, eu quero que fique assim. Eu falo, então, mas isso aí você vai precisar de um cirurgião plástico. Não vai ser o que eu vou fazer. Porque às vezes você ficar prolongando essa expectativa do paciente, você não vai entregar o que ele quer, você vai ter uma dor de cabeça no futuro. Então, tem casos que às vezes é melhor deixar para outra pessoa mesmo. Você falou aqui, dentro do profissional do trabalho é legal, mas quando vocês estão fora do trabalho, ocorre essa análise também? Sem querer ou não? Ocorre. Não tem como. Eu tô falando porque eu fiz um curso de linguagem corporal e microexpressão facial com o Vitor Santos. E não tem jeito, tem hora que você se pega analisando. Não tem como, né? Às vezes a gente... Mas não tem como. A gente olha e fala, podia melhorar um pouquinho ali, sabe? A gente tem esse olho, não tem como. Se soubesse, eu tinha colado uns durex aqui atrás pra dar uma segurada. Às vezes, até nos momentos de descanso. Meu namorado até brinca comigo, porque às vezes a gente tá um domingo, assim, descansando do nada, eu olho pra ele e falo, e se eu colocasse um botox aqui? Nossa. E se eu mexesse aqui dele? Meu Deus, você não para, sua cabeça não para. Aí do nada eu paro. Aí daqui a pouco eu volto, mas se eu colocar só um negocinho aqui? Então deve acontecer muito o que você falou aí, tipo, do que quer e do que tem que ser feito. Às vezes a pessoa chega, eu quero isso, e você olha e fala, mas não é isso. Não vai ficar Aí bom. tem que ter um processo de convencimento. Tem que alinhar a expectativa do paciente, pra ele não ficar, no final, falar, nossa, mas eu pedi isso, não ficou do jeito que eu queria. E aí ele sai frustrado e a gente também. E todos esses processos, eles precisam como é que eu vou dizer assim, de retoque? Precisa porque o Botox ele tem um prazo, né? As pessoas falam dura 6 meses, não dura os 6 meses. Tem pessoas, por exemplo, quem faz muita academia, depende do dia a dia da pessoa, a rotina, bebe muito, fuma. Então, cada corpo responde, não é o que está na bula, cada corpo responde àquele procedimento, o tempo que dura. Tem pacientes que duram 6, que duram 7 meses. É difícil durar isso, mas tem sim. Então eu falo, cada procedimento tem sim o seu retoque para fazer, voltar e refazer, que nem o ácido hialurônico mais ou menos dura em torno de 1 ano, 1 ano e meio, mas vai depender da pessoa também, ela tem que voltar para não perder aquela boquinha que deu projeção, o queixinho, então tem que voltar para fazer então esses reparos. É constante. A musculatura do rosto não tem como, então, né? Okay. E aos pouquinhos ela vai voltando. E tudo na vida do paciente interfere. Nos meus cursos que eu dou para as minhas alunas, eu tenho até um slide que eu coloco em todos os cursos, seja de botox, de preenchimento, todos eles eu coloco assim. Tem uma parte lá, quanto tempo dura? Eu deixo essa pergunta embaixo e coloco assim, como que é o seu paciente? O seu paciente, ele dorme bem? Ele bebe? Ele fuma? Ele toma medicação? Ele é muito ansioso? Ele toma sol? Ele ingere muito açúcar? Ele bebe água?
Ele passa protetor solar? Como é que é o estilo de vida dele? Ele treina? Tudo isso, cada perguntinha dessa interfere no resultado. Então, como é que eu vou falar pra você quanto tempo vai durar? Eu consigo te dar uma expectativa, mas eu não consigo falar pra você, olha, o seu botox, o seu preenchimento vai durar X. Depende do dia a dia de cada um. Isso mesmo. Legal. É muita coisa, né? É muita informação. É um pouco complexo. Não, mas esse lance da academia, então, quem faz, sai no prejuízo. Dura um pouquinho menos. Seria 6 meses, cai pra 4, eu acho. É porque na academia tende a fazer muitas expressões de vai pegar peso e faz expressão e você estimula a musculatura, né? E hoje, qual que é a maior procura? Ou tá tudo ali? Acho que tá tudo igual. Tanto a parte de você colocar a boca, mexer no rosto. As pessoas agora, por causa do verão, tá procurando muito pra ficar mais magrinho, né? Esqueci a palavra. Isso, tem o intradermoterapia, tem a injeção de intramuscular pra poder emagrecer um pouco. Então, o pessoal tá buscando coisas pro verão. Mas o que é isso? Essa eu não conheço. A intramuscular eu consigo proporcionar para o paciente que acelera um pouquinho o metabolismo. Ele não é, eu falo assim, eu quero fazer o intramuscular, eu consigo fazer o quê? Melhorar o sono, repor algumas vitaminas, eu consigo acelerar, porque é o que as mulheres querem emagrecer. Então a gente acelera o metabolismo, mas ele sozinho não faz milagre, eu falo. Preciso de ajuda. Se você faz academia, preciso que você faça uma dieta, diminui o comer final de semana os fast food, porque senão sozinho não vai funcionar. Então então ele te traz isso, ele te proporciona acelerar o metabolismo, conseguindo você ficar mais sequinho. Mas as pessoas associam muito isso ao emagrecimento. Mas o intramuscular, ele consegue também outras coisas, melhorar o sono, tirar a vontade um pouquinho de comer o doce. Então ele melhora outras coisas, não é o foco só o emagrecimento. É todo um conjunto, né? Todo um conjunto. Eu falei na última entrevista que eu conversei com 2 irmãos, os gêmeos aqui, o Kenny e o Kevin, e o Kenny é fisiculturista. Ele tava conversando comigo sobre a dieta dele, a rotina de treino e a dieta que ele faz é absurda. Aí ele falou a mesma coisa, falou, cara, não adianta. Tem que fazer tudo Quer certinho. o músculo crescer, é alimentação e um treino puxado. Se fugir da alimentação, alguma coisa vai dar errado. Então você vê que em todos os segmentos tem que ter disciplina. Sim. E constância, né? Tem que ter, senão não funciona. Eu, hoje em dia, eu optei por focar mais nos procedimentos faciais. Então, são poucas as pacientes que eu pego para tratamento corporal. Porque eu já me frustrei muito com tratamentos corporais, isso lá naquela época que eu trabalhava com estética, que eu achava que ela era muito ingrata. Porque demorou muito tempo até eu entender que 70%, 80% daquele resultado não dependia de mim. Só que eu colocava toda aquela frustração em cima de mim. E hoje em dia, eu sou muito sincera, muito direta com as minhas pacientes e comigo mesma. Então, eu só pego casos para tratamento corporal, para emagrecimento, quando eu vejo que aquela paciente realmente está comprometida comigo e com o resultado dela. Então, a pergunta que a gente mais escuta no consultório para paciente que quer emagrecimento: ai, mas quantas sessões? Quanto que eu vou emagrecer? Mas em quanto tempo? E eu sempre respondo a mesma coisa para elas. O que você vai fazer para colaborar? Como que você vai colaborar para o seu emagrecimento? Porque você vai fazer uma parte aqui. Você vai estar em 1 hora comigo durante uma semana inteira. O resto é com você. O que você vai fazer? Eu vou tirar a sua gordura da sua celulinha. Vou te mandar essa gordura lá para o seu organismo. Você precisa, você mesma, eliminar essa gordura do seu organismo. Aí é com você. A minha parte eu tô fazendo. Eu tô pegando a célula da sua gordura e mandando... eu tô pegando a gordura da sua célula e tô mandando pro seu organismo. Quem vai eliminar é você, não sou eu. Se você continuar comendo... É um trabalho conjunto, não adianta, né? É. Aí você falou de verão, praia, final de ano. Tem a questão da harmonização de glúteo. Do bumbum, isso, eu faço bastante, a harmonização do bumbum. Isso começou quando? Isso já começou, eu lembro que na época que a Anitta colocou aquela bunda dela, colocou não sei quantas seringas de ácido hialurônico, o pessoal colocou e foi uma febre, né? Mas o que acontece? Muitas mulheres, elas querem deixar aquele bumbum brasileiro bonito, que é dar a projeção, deixar ele bonito sem a celulite, melhorar o aspecto, deixar menos flácido, então deixar aquele bumbum redondinho que elas gostam. Então, com a harmonização, eu consigo ter esse resultado. Para cada paciente, na verdade, a harmonização do glúteo é personalizado. Então, para cada paciente, é um protocolo diferente.
Então não tem um protocolo fixo. Então deixa aquele bumbum redondinho, bonitinho, fica bem lindo. Mas de acordo com o biotipo. De acordo com o biotipo, isso mesmo. Então cada paciente que vai no consultório é exclusivo o protocolo dele. Não dá para ser da Renata ou mesmo que da Ingrid, não dá, é diferente. E aí entra na questão de sessões também. Não é sessões, é sessão única. Depende, se a pessoa tem um pouquinho mais de flacidez, vamos tratar primeiro essa flacidez, vamos tirar uma gordurinha aqui, porque não é só preencher. As pessoas acham, quando vêm até o meu consultório, falam, gente, eu quero colocar bunda. Mas elas não sabem que é um todo. Tem que tirar a gordura na lateral do bumbum. Fala mais próximo. Tem que tirar a gordura na lateral do bumbum. Tem que fazer a parte de bioestimulador para melhorar a pele. Às vezes tem que fazer o leque, né? Para poder destravar a celulite com aqueles buraquinhos. Então é um todo. Depois o preenchimento. Tem que fazer tudo certinho para ficar bem legal o bumbum. Sensacional. Nós temos uma foto que você mandou aí. Acho que até tem do trabalho do antes e depois, né? Do bumbum. É. A procura deve ser gigante também. Bastante. Mas também tem a questão da academia. Da academia. Não adianta. Tem que fazer academia, tem toda essa parte. Aí no caso é o antes e o depois embaixo. Isso. Essa paciente, na verdade, ela se queixou. Isso daqui as mulheres se queixam muito, principalmente quem faz academia. Então, esse buraquinho que elas se incomodam bastante, elas querem deixar redondinho. Então, com a harmonização, eu consigo... E é uma foto na hora que eu tirei mesmo, que tá até com um pouquinho de sangue. E eu consegui obter esse resultado, só que dessa paciente foram 2 sessões, né? Não preenchi de uma vez. A gente cuidou dessa gordurinha que fica aqui embaixo do bumbum, textura de pele, e ela faz academia. Então, ela pega muito pesado. E aí, ela fez a parte do preenchimento para tirar esse buraquinho, para dar esse volume, ficar com o bumbum mais redondo. Aí depois desse procedimento, tem que ficar tipo uns 2, 3 dias de descanso para depois voltar para academia. O pós dele funciona assim. Você faz o procedimento e você fica pelo menos de 2 dias sem ficar com o bumbum sentado por muito tempo. Então você tem que deitar de barriga para baixo, ficar de ladinho. Então é legal mais fazer final de semana ou quando você não vai trabalhar, algo assim. E depois vida normal. É super tranquilo. É só mesmo os 3 primeiros dias, aí fica um pouquinho dolorido, mas nada... É super tranquilo esse procedimento. E depois é só malhar e manter. Só malhar e manter. E não precisa E voltar depois de 1 ano e pouco retocar. Tá. Retocar de novo. Mas aqui, mesmo com a academia, leva esse tempo de 1 ano? Leva. Ou entra na questão... Depende também de cada paciente, mas o bumbum pelo menos dura aí em torno... Se deixar bem redondinha para você manter esse resultado, pelo menos a cada 7 meses, a 1 ano, você tem que colocar de novo para ficar esse bumbum bem redondinho. Aí dá adeus a Pra não perder o formato. Aí dá adeus a calça jeans com enchimento. Aí você dá adeus àquela calça de enchimento. Essas outras são suas também no seu trabalho, né? Isso, esses aqui são meus. Vamos pôr o próximo aí, Bruno, por favor. Aqui o que foi? Esse daqui foi um preenchimento de mandíbula que o paciente fez. Ele se queixava bastante. Esse é um rostinho mais redondo. Antes e depois, certo? Esse aqui é o antes e o depois. Eu não sei se tem alguma foto de frente que eu postei, se eu coloquei, mas ele deu essa projeção aqui, ó, nesse ladinho aqui, né? Que a gente gosta de aparecer esse ossinho, deixar um ar mais quadrado, mais másculo. Então, deu essa projeção aqui na lateral. Ah, tá. Dá pra ver a diferença de dono. Ficou bem bonito. Então tem essa procura também. Bastante. Vamos pra próxima? Ah, essa aí, né? Deu pra ver, tá vendo? Ele tinha um rosto mais redondinho, ó. E aí, deu a projeção do lado e ficou com o rostinho mais quadradinho. Esse é o bumbum. Vamos lá. Esse aqui sou eu. Eu coloquei pra mostrar, né, do Ultraform. Gente, esse aparelho é de Deus. Eu falo, qualquer procedimento que eu sou apaixonada, eu falo que é de Deus. Esse Ultraformer que eu trouxe no meu consultório, primeiro foi da doutora Renata, depois foi o meu. Ele ajuda na flacidez muscular. Então, é pós-imediato. Ele te dá atração de pelo menos de 10% no pós-imediato. Então, aqui minha pele estava bem flácida. Pós 1 hora de procedimento, você vê que a pele, ela deu uma colada. Essa placidez é natural de cada um, É por conta natural, de genética por e causa idade. do envelhecimento. Mas não tem jeito, isso. Né? É uma manutenção que eu fiz para ficar com a pele mais firme. Ele dá um resultado rápido? E ele dá o resultado pós-imediato de 10%. Depois, é como se fosse ele vai demorar em torno de 60 a 90 dias para ver o resultado total. Legal. E a vantagem do Ultraformer
que a doutora Ingrid faz no consultório dela e eu faço no meu também, é que é uma proposta muito legal para pacientes que não gostam de procedimentos invasivos, para quem tem medo de agulha. Então, ele é um procedimento que a gente faz com aparelhos. Então, ele dá um resultado fantástico para a flacidez, porque ele trata a flacidez tanto a nível superficial quanto a nível mais profundo na camada muscular, somente com aparelhos, então não vai nada de agulhas. Então, para quem tem medo, esse procedimento ele é incrível. Tanto para homem quanto para mulher. Isso. Para qualquer parte do corpo. Ah, é? Legal. É porque aqui, você vê, às vezes a gente não imagina que tem pele no pescoço sobrando. Né? E eu fiquei apaixonada por esse aparelho, que ele é muito bom mesmo. Esse é meu Botox. Eu coloquei minha fotinho porque eu tenho bastante contração muscular. E aí esse é o que foi a doutora Renata que fez. Legal. Aqui já é o resultado. É o resultado depois de 15 dias. Muito legal. É. Esse rosto aqui é todo meu, tá? Pra quem não sabe. Não é meu mais, é Não dela. é mais dela, esse rosto já é 50% meu. Vai chegar no 100? Já. Já tá no 100% meu. Você vê que muda muito, né? Muda. Rejuvenesce bastante. Esse daqui foi de uma paciente que eu fiz. Esse é o antes e o depois. Essa paciente, eu gostei tanto do resultado. Tem uma foto dela de lado depois para vocês verem. Mas ela ficou tão jovem e a pele fica bonita, a pele fica brilhosa quando você faz o Botox, que é a toxina botulínica. Então ela melhorou bastante as linhas de expressão dela. Muito legal. Olha como muda, tá vendo? Essa também. Bastante, essa também. Essa aí já é uma paciente minha. É um dos meus cases de sucesso. Era uma paciente bem fiel minha. Ela é uma paciente que chegou para mim para gerenciamento de envelhecimento, porque ela tinha emagrecido 30 e poucos quilos. E durante esse processo de emagrecimento, é normal que o paciente ele tenha esse emagrecimento na face também. Só que quando a gente perde gordura na face, é normal que a pele caia. Então, inclusive, até uma proposta que eu tô fazendo com a minha nutricionista parceira no consultório para a gente entrar em parceria nesses casos de pacientes que estão em emagrecimento muito rápido, para evitar com que aconteça essa pitose que a gente chama, né, que é essa queda da face de forma muito exagerada, para prevenir essa queda. Essa paciente, ela chegou para mim com muita flacidez, tanto de pele quanto de músculo, e ela queria fazer aos poucos, então era uma paciente ótima, porque ela tinha consciência de que não tinha nada que a gente pudesse fazer de forma imediata, que ia ser um tratamento mais a longo prazo, e ela é uma paciente super disciplinada também. Então, no caso dela, foram feitas várias sessões de radiofrequência, que é um equipamento que estimula colágeno. Também não é nada injetável, não é nada invasivo. Ele é só a base de equipamentos mesmo, feitas... as sessões foram feitas uma vez por mês. A gente fez também bioestimulador de colágeno nela, somente no rosto. O bioestimulador a gente também consegue fazer no rosto, pescoço, papada, no corpo. Onde tiver pele sobrando, onde tiver flacidez, a gente consegue fazer. A gente fez o Sculptra nela, que é o bioestimulador de colágeno. E a gente fez o Ultraformer nela também. Então, nós entramos com várias intervenções nela, com vários tipos de tratamentos diferentes para flacidez. Então, esse resultado foi mais ou menos com uns 4 meses entre a primeira foto e a segunda, onde a gente consegue ver que a pele já está bem mais firme, já está bem mais para cima. Ela ainda está em tratamento, mas já teve uma melhora muito grande e ela está muito feliz. Legal. E eu também. Parabéns, bacana. É perceptível de longe, né? Ela ficou muito, muito boa. Tem mais alguma aí, Bruno? Esse é do meu namorado. Eu fiz a mandíbula dele, que é a voltinha aqui. Né? Isso. A dele também ficou bem perceptível. A gente fez com ácido hialurônico. Inclusive, eu acho que é até interessante falar aqui sobre essa questão de preenchimento, para as pessoas até ficarem atentas, e talvez até você mesmo não saiba. Quando a gente fala de preenchimento, existem 2 tipos de preenchimento. A gente pode fazer preenchimento com ácido hialurônico,
que é o que nós trabalhamos, que o ácido hialurônico, ele é um produto biocompatível com o nosso organismo. Então, ele é uma molécula que o nosso organismo já reconhece, porque nós temos já naturalmente no nosso corpo, e que depois de cerca de mais ou menos 1 ano, ele é totalmente absorvido. Então, ele não vai causar nenhum malefício para nossa saúde. E existem os preenchedores permanentes, como, por exemplo, o PMMA. Não sei se você já ouviu falar alguma vez. Os preenchedores permanentes são aqueles preenchedores que você coloca e ele nunca mais sai. São feitos à base de moléculas que o nosso organismo não reconhece e que ele tem alta chance de migrar para outra região, de ter uma oclusão vascular, e que são essas complicações mais graves que a gente às vezes vê na internet, vê no Fantástico, por aí. Tô louco. Eu até brinco, assim, quando alguém me pergunta alguma coisa sobre PMMA, se eu faço, ou alguma coisa assim, eu falo, não, gente, eu não quero aparecer no Fantástico, não. Aqui no podcast já tô bem feliz. No Fantástico ainda não. Então, tudo que a gente trabalha é só com ácido hialurônico, por isso que ele sai depois de um tempo. Entendi. E a dele a gente fez com ácido hialurônico. No caso dele, eu usei 3 seringas, amiga? Eram 3. 3 seringas de ácido hialurônico, cada seringa vem com 1 ml. 1 ml, para vocês terem uma noção, é mais ou menos a quantidade de 1 mm. Então é bem pouquinho. Eu usei 3 seringas nele, e o procedimento em si, ele é super tranquilo na mandíbula. No começo ele fez um drama, né? Mas depois foi super tranquilo. E quanto tempo que leva? A de duração? É. Cerca de 1 ano, 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Todos os procedimentos dão um resultado satisfatório, porém tem que ter uma manutenção. Sim. Não dá para fugir disso, né? Não. A não ser dos permanentes, mas aí você corre um grande risco de saúde. Então. Aí pode ser permanente mesmo. É permanente. Pode ser permanente pro resto da Ou vida. fatal. Tem mais alguma sua que você mandou? Tem, né? Eu acho que tem. Esse aí é um preenchimento de mento, que é o queixinho que a gente faz. Aqui, essa paciente, ela tem um perfil retrognata, que é quando a paciente tem o queixo lá para trás. Essa paciente, na verdade, ela já tinha indicação para cirurgia ortognata, indicado pelo dentista dela mesma, mas por ser algo muito invasivo, ela ainda não queria fazer. Mas, esteticamente falando, ela se incomodava muito pelo fato do queixinho dela ser para trás. Então, ela não tirava foto de perfil, ela se incomodava muito. E aí, nós optamos por fazer o preenchimento com ácido hialurônico nessa região para tentar projetar um pouquinho o mento para frente. Nesse caso, eu usei 2 ml de ácido hialurônico e aí o perfil dela já mudou completamente. Caberia ainda mais um pouquinho, se fosse o caso, mas é uma paciente que a gente está indo aos poucos também para ela não assustar, para ela se acostumar, e aí mais para frente, se ela quiser, a gente coloca mais um pouquinho. Você vê que é um trabalho artesanal, vamos dizer assim, né? Fantástico. E a gente tem que pensar no paciente também, porque no caso daquela paciente, por exemplo, ela estava com medo de se estranhar, então o que eu optei a fazer com ela? Eu falei, olha, vamos colocar 1 ml primeiro, nós esperamos cerca de 10 dias, depois você volta e a gente coloca o segundo. Porque eu tinha certeza que colocando direto 2 ml ia ficar muito bom. Mas também como eu tinha certeza que ela iria estranhar, se olhando assim. Ela não iria se sentir muito ela mesma. Então, para ela não se sentir mal com isso, eu optei por ir aos poucos. Então, eu falei, vamos colocar 1 ml, a gente espera uns 10 dias, depois a gente coloca mais um. E aí ela amou. Todos os trabalhos sensacionais. E essa outra paciente também é um caso que eu faço de gerenciamento de envelhecimento, mas essa paciente ela já é um pouco mais velha. E o gerenciamento dela é feito tanto na face, quanto na papada e no pescoço também. Nela eu já fiz bioestimulador, já fiz duas sessões de bioestimulador de colágeno, já fiz tanto no rosto quanto no pescoço e já fiz um preenchimento também. E ela ainda está em tratamento. Tem procura por pessoas mais jovens? Eu tenho. Porque eu conheço algumas que se olham no espelho e falam, não tô legal. E tá legal, por idade. Sim. Na verdade, eu acho que eu tento pesar muito quando eu vou tratar um paciente muito jovem. Eu tento entender muito qual que é aquela queixa do paciente. Então, aquela queixa é real? Aquela queixa realmente faz algum sentido? Ou é uma distorção de imagem? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, por exemplo, a gente sempre escuta muito falar na área da estética, por exemplo, que a gente tem que tomar muito cuidado para tratar, por exemplo,
mulher recém-separada. Do mesmo jeito que a gente tem que tomar muito cuidado para tratar de pessoas muito jovens. Porque elas querem mudar, querem fazer um monte de coisa assim na hora, assim, e depois elas se arrependem. Porque não era aquilo que ela queria, ela só tava aflorada, só tava querendo alguma coisa, nem sabia o que, só Uma queria... coisa diferente, né? E acaba se arrependendo depois. Mas aí se arrependeu, tem que esperar. Né? Espera e não faz de novo. mas aí às vezes sobra pra gente, né? Aí vai, complica Nem um todo pouco. mundo entende. Mais alguma? Acho que terminou, né? Das minhas, acho que sim. Sim. É isso mesmo. Aí, a demanda é gigante, né? Voltando a falar um pouco da parte de empreendedorismo. Quem está se qualificando, eu tenho certeza que a história de vocês aqui vai motivar muitas mulheres a quererem seguir o caminho também. Uhum. Elas já entenderam que tem que estudar, tem que se qualificar e, pelo que vocês falaram, a cada momento é um curso diferente, é novidade e quem não se antenar fica para trás. Isso. Mas quem está lá em casa hoje, ou está no celular assistindo, está se perguntando assim, legal que tem que estudar, isso é fato. Mas e quando eu saio da zona de conforto e vou empreender? Porque tem custo, tem salão. Como é que funciona o atendimento de vocês logo de início? Para chegar no patamar que está hoje. No meio do caminho deu vontade de parar? Eu hoje em dia, como eu dou aula em uma faculdade de pós-graduação de estética. Então, eu dou aula para as classes de biomedicina, enfermagem, farmácia e biologia. Então, eu faço toda essa parte toda essa turma que está fazendo especialização em estética. E essa é a pergunta que eu mais recebo. Quando eu me formar, o que eu faço? Para onde eu vou? Me dá uma orientação? Você está contratando alguém? Você precisa de uma estagiária? Sempre que eu escuto, né? Mas, primeiro de tudo, claro, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, porque o conhecimento ninguém vai te tirar. Aí elas falam muito, mas eu ainda tenho medo de fazer. E o que eu aconselho muito é assim, você ter medo é normal, mas você ter medo sabendo o que você está fazendo, faz. Não é, tenho medo, eu vou fazer, mas é porque não tenho muita certeza. Não, aí também não. Mas você só tá com medinho, aquele friozinho na barriga, mas na sua cabeça, na sua consciência, você saber que você estudou, que você se capacitou e que você sabe o que tem que ser feito, vai com medo mesmo. Vai com medo, pega bastante casos da família, pega amigos, faz seu portfólio. Se você tiver a oportunidade de trabalhar em algum espaço para você pegar a mão, que a gente fala, né? Para você criar mais essa experiência e depois aos poucos você ir abrindo o seu negócio, começando a divulgar boca a boca, Instagram, redes sociais, é maravilhoso. E vai com medo mesmo. Dá medo. Você foi com medo mesmo? Eu fui com medo mesmo. Inclusive, ela puxava a minha orelha, que eu sou muito cautelosa até demais. Assim, ela falava, amiga, vai com Pensa medo. bastante e não faz. Porque a gente fica meio assim com, né? Quando você tem esse cuidado excessivo, você tem um pouco de medo. Mas foi o que eu falei, você tem que saber, vai com medo, mas vai com medo sabendo. Não pode ir com medo, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Não. Você tem que ir, mas sabendo o que você tá fazendo. Agora, a sensação de vocês, de todo mundo que começa a empreender, quando começa a ver que o negócio tá engrenando, é satisfatória demais, né? Muito. Muito satisfatório. Porque eu falo, porque às vezes a gente pega pessoas que inspiram a gente vê o Instagram, tá bombando, fala, pô, quero ser que nem essa pessoa, quero seguir esse caminho. Mas não sabe que o caminho foi longo. Foi difícil. Né? E também é um conselho tomar cuidado com redes sociais, porque rede social de todo mundo é flores, né? E às vezes a gente vê aquele profissional, nossa, o profissional tá bombando, tá incrível, tá maravilhoso, tá com vários seguidores, tá fazendo... Será? Será que é isso mesmo? Então assim, olha isso o é importante seu... falar. Às vezes não é tudo aquilo. Às vezes você não sabe nem se aquele resultado é verdadeiro, então não se compara com ninguém. Acho que a maior resposta é quando tem o seu Instagram ou sua rede social e tem uma paciente sua que tá satisfeita e ela tá dando um depoimento. Exatamente. Muito. E assim, não ficar olhando. No começo, não é legal você ficar olhando a rede social. Porque sempre o do outro vai ser melhor. Foi o que ela falou. Às vezes não tá tendo tudo isso de atendimento. Olha o seu, faz o seu trabalho, faz com carinho, faz com amor, que vai dar certo. As clientes, elas voltam pelo seu trabalho. Aí começa a rolar o boca a boca, né? O boca a boca. O boca a boca é maravilhoso. Eu tenho muitas clientes porque eu sou meio assim, com rede social, quem mexe é a Bru que tá ali atrás, mas eu sou péssima com rede social, né? Então eu não sou desse, é super blogueira, fala, tudo. Então assim, a maioria das minhas clientes é tudo boca a boca. Eu tenho clientes comigo que começou desde os meus 20 aninhos de idade. Então tem clientes que me acompanham desde os 20 anos até agora.
Então isso é muito gratificante. Tá passando gerações. Indo, acompanhando o meu estudo, acompanhando os meus cursos, indo e sempre comigo. Isso é o mais gratificante pra gente. E hoje você atende onde, Ingrid? Eu atendo hoje no centro de Ribeirão Pires. Fica do lado do restaurante da Nippon, no Salão Miracle. Meu consultório fica na parte de cima. Me ensinaram quando vieram aqui falar inglês, eu esqueci. Ah, você esqueceu? Verdade, Bruna. Como que fala? Vai ter que falar, Bruno. Miracle Hair Salon. É isso aí. Para você que não entendeu, vai passar aqui na tela daqui a pouquinho a foto bonita aqui da frente. E no seu caso, Renata? O meu consultório? O meu consultório, ele fica em São Paulo. Ele fica no bairro Paraíso, é pertinho da Paulista. Fica entre a estação Vergueiro e a estação Paraíso. E aí, quem tá assistindo agora e vai assistir depois, porque agora é pra eternidade, né? Quando forem encontrar, vocês encontram como no Instagram? O meu tá como @doutora Renata MQR. O meu, ele tá @doutora Ingrid Wakatoshi, né? Só que assim, o Wakatoshi tem que soletrar, né? Mas só de vocês colocarem Ingrid com TI no final e WA, vocês já encontram já o meu Instagram. Aí lá tem todo um portfólio de tudo que foi falado aqui, né? Tem sim. Até com possíveis depoimentos, antes e depois, da forma que foi feito aqui. Aí dá pra ter um parâmetro legal. Dá sim. Né? Agora uma pergunta. Muito trabalho, muita execução, cliente satisfeito, idas e vindas, e o tempo para se divertir? É um pouco complicado, não Nossa. tem. É que pra gente, assim, pra mim, eu acho que é muito Se gratificante. bem Às que pelo vezes que vocês estão falando, eu já percebi que uma das maiores diversões é o trabalho. É o trabalho. Quando faz o que gosta, é diversão. Você entra né? cedo, você sai tarde e aquilo... eu falo que a nossa primeira casa é ali, né? Então, a gente esquece do tempo, porque é prazeroso estar ali atendendo. E o dia a dia de vocês, eu imagino que, como você colocou, não é somente a ação. É meio que psicólogo, aí puxa amizade, e a coisa vai fluindo com naturalidade, É isso né? mesmo. Aí faz psicólogo. Aí serve de psicólogo para paciente. Várias histórias. É. Dá pra escrever um livro já, hein? Né? Nossa. E isso de tempo é bem complicado, porque principalmente nessa reta agora de final de ano a gente fica descabelada, né? A gente tá arrumadinha só agora, porque... Nossa, nosso dia a dia é muito puxado mesmo. Inclusive, eu tava até falando com a minha avó esses tempos, porque eu inventei na minha cabeça agora que eu quero aprender a bordar. E aí, eu comecei a bordar algumas coisas, e aí eu mando pra minha avó, eu falo, olha, avó, eu fiz o bordado. E aí ela fala, minha filha, como é que você ainda arranja tempo pra bordar? Eu falo, eu também não sei. Porque eu não sei de onde eu tô tirando tempo pra consultório, pra dar aula, daí eu corro pra faculdade, aí eu dou curso, é sábado e domingo. Mas a gente arruma tempo. Porque precisa de uma válvula de escape, né? Fazer um esporte, fazer alguma coisa, senão fica muito... Por mais que seja prazeroso, fica muito... Muito sobrecarregado, Sobrecarregado, precisa. né? Uhum. Vocês praticam esportes? Eu não pratico. Tava fazendo academia, mas eu parei. Eu sou meio assim pra fazer atividade física, mas tem que fazer, é muito bom. Eu já pratiquei bem mais. Bem mais, eu gosto. Só que ultimamente, por conta da correria do trabalho, eu deixei um pouco de lado, mas é um plano pra retomar o mais rápido possível, porque eu sinto muita falta. Legal, mas o conselho para as pacientes tem que fazer os procedimentos e a academia. Tem que fazer. E a nutricionista, como que chama a sua amiga nutricionista? Chama Renata também. Chama Renata também. Então tem todo um contexto, uma equipe, né? Eu tenho essa nutricionista parceira, que é a Renata. Tenho o meu namorado, que é personal. Tá Então fechado, já encaminha também. Então tenho toda uma equipe que trabalha comigo. Mas isso é muito legal. Hoje a quantidade de clientes já se perderam ou não? A gente fica um pouquinho doidinha, né? Que agora eu tenho até uma secretária online que cuida isso pra mim, das minhas clientes que eu encaminhei, porque antes era tudo eu, né? Eu que faço o pagamento, eu que faço... Eu ficava doidinha, Então, porque eu quero abraçar tudo, Aí né? na questão do empreender também, tem que começar a delegar. Delegar, tem que começar. Então agora tem uma mocinha que mexe pra mim, as minhas clientes mandam mensagem pra ela, é um celular à parte, tem o meu pessoal, então... Você em São Paulo, você e só em Ribeirão. Ribeirão. Só em São Paulo, só em Ribeirão. Uhum. Então quem quiser te encontrar, vamos frisar de novo nesta câmera aqui, ó. As redes sociais, pode deixar da sua Nutri também, do namorado, fica à vontade, tá? O meu Instagram é @doutora Renata MQR. A da Nutri tá como a Nutri Renata, se eu não me engano. Eu vou
vou procurar aí, eu deixo aqui. E do personal, que é meu namorado, tá como personal William Araújo. Aí o meu Insta é o @Ingrid com TI no final e o Akatoshi. Maravilha, agora eu vou pedir para encerrar para vocês deixarem 2 dicas para quem quer empreender. Quer começar, amiga? Pode começar. Eu acho que, primeiro, você não perder o foco, você entender que vai ter momentos que você vai querer desistir, principalmente momentos em que você vai querer desistir, porque tem partes que são muito difíceis. Mas quando você tem um objetivo forte e muito claro com você, você não se perder desse seu foco. E, em segundo lugar, você não se comparar, principalmente quando a gente fala da questão de redes sociais, porque acreditem, a rede social mente. Eu falo que mente porque eu percebo muito o como, mesmo sem querer, até parece que eu tô mentindo, mesmo sem ser minha vontade ali. Às vezes eu chego, por exemplo, na aula, na faculdade para dar aula, e aí meus alunos falam: "Nossa, Pro, você tá tendo tanto, você tá fazendo tanto sucesso", e eu assim: "Não, gente, é sério? Nossa, mas parece sim". Eu fico: "Nossa, eu tô passando essa impressão, mas não é a realidade". Ou às vezes elas falam uma coisa que não é a realidade. Então, rede social mente. Então, não se comparem com ninguém, faz o seu, busca atrás do seu que dá tudo certo. Fantástico. E eu acho que antes de tudo, o estudo é muito importante. Tudo que vocês forem fazer, estuda bastante, se dedica, foca. E é isso mesmo, você não se comparar com os outros, focar no seu. E o mais importante de tudo, é bom ganhar dinheiro, é maravilhoso. Mas só o dinheiro não vem, você tem que amar o que você faz. É isso que vai te trazer esse retorno e é tão muito gratificante você olhar assim no olhinho da sua paciente super feliz. É isso que é o amor pela profissão, é isso que vocês têm que ter. E até lembrei de uma coisa agora, que a gente fez tudo com muita estratégia quando a gente montou nosso negócio, assim, quando a gente cresceu, na verdade, o nosso negócio. A gente fez como se fosse uma consultoria financeira. Porque quando você monta um negócio, que nem você falou no começo, não é porque o vizinho cobra 10 que você vai cobrar 10. Você não faz o seu preço baseado no que o vizinho, no que o da frente faz. Então, você tem que precificar tudo, qualquer serviço que você faz. Então, o nosso serviço, por exemplo, um preenchimento, quanto custa uma seringa? Quanto custa o preenchedor? Quanto custa uma agulha? Quanto que custa o lencinho que você vai limpar, o algo que você vai limpar a maca? Absolutamente tudo, desde os custos fixos aos variáveis. E tem uma pessoa que ajudou a gente nesse processo, que é o Leandro, que ele ajudou todo nessa tabela de precificação. Então, a gente tem que montar uma tabelinha todo mês do que entra, do que sai, quanto que a gente gasta, para a gente chegar num preço final de cada procedimento. Então, tudo certinho. Então, isso é muito importante para quem quebra o negócio. Por isso que muitas empresas fecham. Sensacional. E para você que quer montar o seu negócio, além de tudo que você ouviu aqui, olha, procure o Sebrae. Com certeza. O Sebrae também é fantástico. Ingrid e Renata, muito obrigado por terem vindo. Né? Papo leve, bacana. A casa é nossa aqui quando quiserem voltar. Tá? Rede social já frisaram 2 vezes. Eu vou deixar uma frase de impacto, que tem que deixar, porque todo podcast é encerrado assim, né? Eu quero dizer para você que o mundo gira através dos seus pensamentos e muda através das suas ações. Maior que o querer é lutar e vencer. Vai para cima. Até semana que vem.